Fala pessoal, beleza? Michel Stoyan aqui quem fala. Na última aula nós alteramos as configurações para remover a permissão de um usuário root realizar login no sistema como primeiro usuário, só que nós não validamos essa configuração. Então, aqui no Terminus, eu vou fazer um clone, um duplicate na verdade aqui, né? E vou editar as configurações para o usuário root. Então aqui para ficar visivelmente correto, né, eu já vou adicionar o nome aqui, a root@debian, né? Vamos remover a chave privada do usuário root. Vamos, de fato, colocar aqui como login, né? Root e o password a gente precisa voltar aqui na Redis, né, para conseguir recuperar essa senha de root. Então, em rescue, reset root password, clicamos aqui e aguardamos que seja aplicado, né, rapidinho aqui. Então, a nova senha do usuário root da nossa VPS, user, né, user root e password, essa nova aqui. Você pode clicar aqui no Terminus, já digitar a senha, e a ideia é que não funcione. Aguarda um pouquinho aqui, né, ele vai dar um erro aqui de senha incorreta, mas são as configurações que foram aplicadas, você pode tentar aqui, né, novamente, e ele vai dar como erro. Beleza, então aqui ele deu algumas informações, né? E uma informação importante aqui que ele informa autenticação, né? Para continuar a autenticação, continue com uma public key ou password, né? Então, né, posso fechar aqui e a gente já sabe que o usuário root já não consegue mais fazer login no sistema. Agora, né, vamos fazer o login novamente com o Michel aqui, né? Usuário Michel, para que a gente faça as configurações de remoção das permissões de senha, né? Para isso a gente vai editar as configurações no arquivo de configuração do SSH. Então deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Então o arquivo vocês se lembram, né? Então sudo que é para escalar o privilégio, nano que é o utilitário aqui, nosso editor de arquivos. O arquivo está dentro de etc, ssh, sshd underline config. Vai precisar da senha, né? Independente de você remover o login do usuário com usuário e senha, aqui dentro, né, uma vez dentro do servidor, para escalar o privilégio, essa senha ainda é necessária. Então, isso não muda. Beleza? Estamos aqui dentro do arquivo de configuração. Vamos direto aqui para configuração que vai remover, né, essa permissão. Acho que já passou. Que remove a permissão aqui, né? Ó. Estas duas configurações aqui. Então, esta linha Password Authentication, vamos alterar para no. E esta linha aqui de Permit Empty Passwords, quando você cria um usuário no sistema, você pode não definir uma senha. E aqui ele ficou um pouco redundante, mas já vamos deixar isso comentado, porque caso a gente libere futuramente aqui as configurações de permitir um login com usuário e senha, né? Usuários sem senha não consigam entrar no servidor. Beleza. Estas duas configurações aqui aplicadas, né? Agora eu quero falar um pouquinho aqui deste include. O que que acontece, né? Neste arquivo de configuração aqui do SSH, ele está incluindo outros arquivos. Então, existe um diretório aqui no sistema, né, que está em etc, ssh, sshd, config.d, que é um diretório. E aqui, né, ele está utilizando um wildcard, né, que é um coringa, como a gente fala, que todos os arquivos .conf que tenham configurações definidas irão sobrescrever este arquivo que a gente está aqui aberto. Então, se tiver alguma configuração dessa que você realizou aqui e definiu um valor e o sistema conter arquivos neste diretório aqui, essas configurações podem ser sobrescritas, beleza? Então aqui, este arquivo a gente já finalizou a configuração e a gente vai entrar nesse novo diretório. Então deixa eu colocar aqui Ctrl X, Y, Enter, salvamos aquele arquivo, né? Agora a gente vai editar os arquivos que estão naquele diretório. Então, para a gente acessar aquele diretório, né? CD, que é o Change Director, cola aqui o que a gente copiou e agora a gente está lá naquele diretório, pwd, vamos listar os arquivos, ls-lha, e temos um arquivo, né? Este aqui, vamos fazer a edição dele. No caso aqui, né, é um arquivo do root, então a gente precisa escalar o privilégio com sudo nano para que a gente consiga de fato executar, né, as modificações. Então, sudo nano, aqui você digita os primeiros caracteres ali do nome do arquivo, dá um tab, ele completa, né? E aqui nós temos a configuração Password Authentication. Neste caso aqui, iria sobrescrever aquela que a gente acabou de habilitar lá no arquivo anterior, que estava como no, né? Então, vamos alterar aqui também para no. Ctrl X, Y, Enter. Vamos voltar para aquele diretório do usuário que a gente estava, né? Então, aqui a gente está no diretório etc, ssh, sshd, config.
vamos fazer um change director, vou colocar aqui 2 tils, Enter, pwd, estamos no diretório do usuário que está logado, né? O que a gente precisa agora? A gente precisa validar as configurações desses 2 arquivos. Lembra que se a gente fizer alguma configuração incorreta, o serviço, ao ser reiniciado, ele vai dar erro e a gente fica preso pelo lado de fora. Então, sudo sshd-t, não retornou nenhum erro, então o arquivo está configurado corretamente, vamos reiniciar o serviço. Opa, sudo, né? Precisamos do sudo aqui e ok. A partir de agora, as configurações foram aplicadas aqui, então eu vou tentar fazer o login pelo o terminal. Então, deixa eu pegar o terminal aqui no meu Windows. Tenho aqui, né? Então, para a gente fazer a conexão SSH, Michel, arroba o IP do servidor. Então, a gente clica aqui na Hetzner, já copia, cola, traço P, que é a porta, né? Nós configuramos uma porta alta e Enter. Beleza, né? Como é a primeira vez que eu estou tentando uma conexão com esse servidor neste terminal aqui no Windows, né? Então repare, o terminus, né? Aqui eu estou no servidor Debian, Michel@Debian, né? Aqui eu estou no meu desktop. Então este terminal aqui está executando um Linux Ubuntu com WSL, né? Então aqui eu tenho um Ubuntu, eu vou fazer essa conexão. Aqui neste caso eu vou aceitar o fingerprint. Yes. E permissão negada, né? O único tipo de conexão que ele aceita agora é a public key. Então eu vou limpar o terminal, clear, e vou tentar novamente, eu vou colocar aqui um traço verboso. Então você pode ver, né, aqui quais são os tipos de autenticação que o servidor SSH aceita. Neste caso aqui, authentications, né, para continuar, public key. Lembra lá no terminus quando nós tentamos fazer o acesso do root e essa configuração ainda não estava aplicada, né? Aqui tinha lá o password, beleza? Então, agora, né, só para confirmar que ainda eu tenho acesso, vou sair aqui, exit, e vou entrar novamente. Lembre-se que este usuário Michel, ele tem a chave, o par de chave pública privada configurado, ok? Então, 2 cliques. Este é o único modo que um administrador consegue acessar o sistema. Agora, né, talvez precisamos acessar de um outro local, né? Como exemplo, aqui este terminal do Linux, nós precisamos também configurar aqui o nosso par de chave pública privada, ok? Então, vou limpar o terminal aqui, clear, vou listar aqui, né, ls-lha. A gente sabe que as configurações ficam na pasta oculta de SSH, então pwd, nós estamos no diretório do usuário aqui que irá se conectar lá no servidor, então ls-lha, eu já vou listar aqui, ó, sshd, e nós temos um arquivo knowhosts. Este arquivo knowhosts foi criado assim que a gente aceitou lá com o yes o fingerprint do servidor. E aqui nós iremos adicionar mais 2 arquivos nesse diretório. Para isso, nós iremos utilizar aqui um utilitário ssh keygen para gerar o nosso par de chave pública privada. Então, ssh-keygen -t rsa-b 2048. Vamos utilizar aqui o mesmo tamanho da chave em bits, né? Então, Enter. E ele está informando, né, que o par de chave será criado no diretório home michel.ssh com o nome de arquivo id rsa. Você dá Enter. Você pode definir também, como lá no terminus, uma senha para dar uma embaralhada aqui. Você não precisa, né? Você dá Enter e beleza. cd.ssh, né? ls-lha para listar todos os arquivos, clear, né, para facilitar um pouco aqui, ls-lha, e veja, né, que temos os hosts conhecidos para este usuário aqui, então todos os servidores que nós conectamos aqui dentro vai ter a sua fingerprint. Temos também aqui o nosso par de chave pública privada. E a chave privada é esta aqui, né, id_rsa, que vai ficar aqui neste computador, neste terminal, e a chave pública nós precisamos cadastrar em um arquivo lá no nosso servidor. Então aqui eu já vou exibir, né, com o cat o conteúdo do arquivo id_rsa.pub e a gente já vai copiar esta informação aqui, ó, rsa até aqui o final. Copiei
E aqui dentro, né, deixa eu só ver o diretório que eu estou, pwd, ok, cd.ssh, né, nós temos aqui o diretório, ls-lh para listar os conteúdos, e aqui nós temos as nossas keys, né, quem criou este arquivo aqui foi o Michel. Então, para editar esse arquivo aqui, a gente não precisa escalar privilégio, nano, Stories add keys. Temos aqui a chave, né, SSH, que foi criada pelo Termius ali, e nós vamos adicionar a nossa nova chave. Beleza? Eu copiei errado, né? Então deixa eu apagar aqui. Cuidado para não apagar a linha de cima. Voltar lá para copiar a chave novamente. Ok. Colado aqui, Enter, Ctrl X, Y, Enter. Ok. Agora a gente volta lá no nosso terminal no Windows, né, utilizando o Ubuntu dentro de um WSL. Então deixa eu voltar aqui para a pasta anterior. Vamos executar aqui ssh, Michel, arroba, o IP do nosso servidor, traço P 25999. Agora, né, o nosso usuário já está dentro do servidor. Então, lembre-se que nós tiramos a possibilidade de entrar com a senha e mesmo assim nós conseguimos utilizar a chave pública privada para acessar o servidor. Beleza? A partir de agora, né, nós já podemos fazer um sudo apt update para atualizar aqui o nosso apt sources e um apt upgrade para de fato atualizar todo o sistema. Aqui o nosso sistema já está atualizado. Nas próximas aulas nós iremos instalar o Docker e dar início aqui ao nosso curso, beleza? E se você gostou destas primeiras aulas aqui do módulo de iniciando um servidor em uma VPS, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha aí e até o próximo módulo.